Bom dia a todos e todas. Vamos continuar aqui com o nosso simpósio. Agora eu vou convidar uma pessoa muito especial, a Clatiúcia Capelli, é uma psicóloga e formada em coach, constelação sistêmica, familiar e empresarial, com certificação internacional, formada em antroposofia transgeracional, epigenética, psicogenealogia, decodificação de nomes e tatuagens. Ela é pós-graduada aqui pela Lubrate em psicologia transpessoal e desde 2019 ela atua com psicoterapia breve transpessoal em atendimento online, consultório particular, atendimento à população social de Cotia através da Clínica Popular Amor Saúde Cotia e realiza consultorias dentro de empresas trabalhando pontualmente com desenvolvimento humano. Então, seja muito bem-vinda, Clatiúcia. Obrigada. Bom dia, pessoal. Bem, vamos começar então fazendo uma respiração. Sempre que o paciente chega dentro do consultório, ele chega, como a nossa colega anterior aí da palestra disse, ele chega já com aquele monte de falando que tem TDAH, autismo. Então, a primeira coisa que eu trago esse paciente, né, até seguindo ali as 7 etapas da doutora Vera Saldanha, é convidar ele um pouco para se conectar com o corpo. Então, eu queria convidar vocês para se conectarem um pouquinho com o corpo. Deixa eu marcar aqui meu tempo para não passar. Então, coloquem os 2 pés no chão, sinta os isquios, que são os 2 ossinhos do bumbum bem apoiado na cadeira, com os pés no chão. Isso significa que a gente está centrado, né, na terra. Vamos colocar as mãos aqui no ombro, fazer um copinho aqui no ombro. E inspirando, nós vamos levando os cotovelos lá em cima, inspirando bem grande, sentindo as narinas, e expirando, nós vamos levando os cotovelos lá atrás, as clavículas chegam a se encontrar. Inspira novamente devagar pelas narinas, inspira, inspira, inspira. Pode até fechando os olhos, nós vamos fazer isso por 4 vezes. E soltando o ar bem devagar pela boca, leva os cotovelos lá embaixo. Inspira novamente, devagar, devagar, prestando atenção no ritmo do cotovelo, do ar que entra pelas narinas, do coração. E abaixando os cotovelos, expira, expira bem devagar. A última vez, bem devagar, inspirando, levando os cotovelos lá em cima. Expirando, trazendo os cotovelos aqui embaixo. E aí você pode descansar suas mãos no colo e ainda de olhos fechados, só observa o que acontece no corpo. E ao observar, você pode observar o seu estado de alguns segundos atrás e como que você se sente agora, trazendo essa respiração consciente e devagar. A gente vai abrindo os olhos e observando o nosso estado do corpo já. Então, esse é o primeiro movimento que eu trago para esse paciente, que às vezes chega no consultório, principalmente na clínica social, popular, que ele não sabe nem o que é o psicólogo. Muitas vezes ele tem aí muitas ideias concebidas, chega nervoso, e só fazer esse exercício, esse paciente já começa a se conectar com o presente e se conectar um pouco com a realidade, como é. E sai muito da mente, né? Aquele movimento que ele está de nervoso, de colocar esse psicólogo neste pedestal e se colocar num lugar menor, e a gente vai ficando ali, fazendo junto esse exercício, a gente vai ficando de igual para igual. Esse é o primeiro movimento. Se vocês quiserem compartilhar a apresentação já, colocar no segundo slide. Eu vou começar aqui contando um pouco da minha história, que tem tudo a ver com o estudo de caso que acontece hoje com os pacientes, né? E a minha vida não profissional não começou com a psicologia, e esse mosaico de dias
eu aprendi a fazer, não é que eu aprendi a fazer, né? Foi numa das aulas da doutora Vera, onde a gente faz, eu fiz essa aula depois, no final, que eu tive que repor, mas aquela que a gente faz o nosso ciclo, né, de ir até o dia da nossa morte, né? Então, essa reflexão que a gente traz também, a gente reflete sobre a linha da vida. E é uma reflexão muito boa também, para esse paciente que chega com crise de ansiedade, num determinado momento dessa jornada que ele está fazendo, a gente faz esses cálculos, para refletir, né, o quão que a gente já construiu, ou se aquilo que está me afligindo do futuro é porque eu ainda estou nesse relógio de dias, faltando poucos dias ou muitos dias para concluir essa minha jornada, na qual eu imagino, né, me colocando, nessa linha de tempo. Então, quando a gente olha para os dias, realmente a gente vê que muitas coisas nós já fizemos e já entregamos, e tem muito mais a agradecer e a comemorar do que a reclamar, né? Se vocês quiserem passar para o próximo slide, pode passar. Trazer a consciência de que às vezes a gente ficar preso no passado, isso nos leva a uma depressão, não é bom. Eu ficar pensando muito no futuro, nesse mosaico da vida também, é onde tenho as crises de ansiedade, mas se a gente trazer este equilíbrio entre o passado, olhar para lá, ver o que eu posso levar dentro da mochila e aquilo que eu posso deixar, isso vai ser saudável. Se eu olhar um pouco também para o futuro, imaginando quais peças que eu tenho que começar a encaixar agora no meu presente, ele também vai ficar mais equilibrado. E logo também eu entender que o futuro ele passa a ser presente e a importância de eu estar vivendo o presente, seja ele conectado, como a gente fez ali no início da nossa palestra aqui, colocando simplesmente os pés no chão e começando a trazer uma respiração consciente. Isso, de fato, traz esse paciente para o momento presente e refletir mais sobre a vida. A gente percebe a atenção que se chega dentro do consultório e o relaxamento que sai do rosto do paciente quando ele passa por este processo simplesmente de respirar consciente. E conectado ainda nesse mosaico da vida, pode passar o slide, eu convido esse paciente a fazer uma jornada e escrever a sua história de vida na biografia da vida que a antroposofia nos traz, né, através dos setênios, dividindo a vida de 7 em 7 anos. E nós vamos olhando que essa vida ela passa a ser um ciclo repetitivo. Então, o nosso primeiro grande projeto, que eu digo a esse paciente, que é o primeiro grande projeto que já deu certo, foi só da gente se imaginar que a gente estava no pai, como espermatozoide, na mãe, como um óvulo, e nessa concepção já é o primeiro grande projeto de vida que a gente realiza. A gente já traz para esse paciente o movimento dele entender que ele já é um grande vitorioso. Ele pode sair dessa situação que ele está no aqui e agora. O segundo grande projeto de vida que a gente olha é o nascimento. O nascimento, ele é muito importante também para a gente trazer como é que eu olho para as mudanças, olhando se eu tive parto normal, parto cesariana, qual foi as dificuldades, se esse paciente consegue escrever na sua biografia de vida como que ele nasceu, e aí a gente já começa a conectar os pontos que os nossos projetos também, eles estão muito conectados, na grande maioria das vezes, com este nascimento, e às vezes é preciso ressignificar através de uma sessão, através de ferramentas que a gente tem aí da transpessoal, né, para que esse paciente aprenda a lidar com essas mudanças e saia aí muito deste medo, que ele fica muito presente, muito mais na mente, esquecendo desse corpo e esquecendo também
das vitórias que ele traz já ao longo da vida, desde o dia da sua concepção. Eu só começo a ligar esses pontos na minha vida a partir do momento que eu começo a observar, ainda quando fazia magistério, fiz magistério, né, sou formada em magistério, fui professora, na época era o segundo grau, quando eu começo a olhar a história de vida da minha mãe, que foi doada para uma outra família, teve a separação dos pais, e a gente começa a olhar também que a minha vida, apesar de não ter sido tido essa separação dos pais como doação, mas para que eu pudesse ter acesso à escola, eu tive que separar dos meus pais, porque meus pais moravam na fazenda. Vocês podem passar, por favor. E então eu começo já a fazer essa ligação ainda de criança, que a vida parecia um ciclo que se repetia, se repetia e se repetia. Aos 17 anos, para que eu pudesse ter um destino um pouco diferente também daquele dos meus pais, ali morava numa cidade de 5.000 habitantes apenas, eu decidi deixar a cidade e ir para uma capital onde eu pudesse estudar e fazer a faculdade. Quando eu fui para Goiânia, eu resolvi fazer a minha primeira formação, que foi na área de tecnologia. E eu escolhi a profissão para que eu pudesse realmente, com 17 anos, o que a gente pensa é ter sucesso e ganhar dinheiro, e ser um pouco diferente, ter uma vida mais leve do que meus pais tinham lá na roça. Então, eu fiz a graduação em tecnologia, rapidamente, eu escolhi uma profissão que, na época, começou a crescer muito. Eu comecei a trabalhar e muito rapidamente eu cheguei onde eu queria chegar, que foi na diretoria, conquistando bom salário, conquistando o ter e não o ser. Mas dentro da antroposofia isso faz parte, está tudo bem, estava dentro de uma normativa, mas esquecendo do ser. E pode passar. Só que neste período onde eu buscava é, é, algo fora, eu fui fazendo as formações paralelas, usando como desculpa que eu estava gerindo pessoas e eu precisava gerir pessoas melhor. Então, eu fui fazer psicologia, fui fazendo esses montes de curso, é, juntando essas peças para acreditando que assim eu poderia gerir pessoas. Eu não parei para pensar que isso seria um dia uma carreira para a minha vida. Pode passar a apresentação? E foi quando, em 2017, após uma crise de ansiedade muito forte, trabalhava muito, muito. Enquanto dirigia, eu me envolvi num grande acidente, eu já estava com ansiedade. Na época ainda não se falava de burnout, não era algo tão falado assim, né, tão conhecido. E eu comecei a olhar, então, para a minha saúde física e me preparar para deixar o mundo corporativo. Porque, de fato, eu precisava parar, porque senão a vida ia me parar, né? Aquele acidente ali, que foi um acidente onde envolveu uma senhora, uma idosa, né? E eu pensei muito sobre a minha vida. E lá no hospital, meu esposo teve que me buscar, porque eu estava medicada. Eu escutei o médico falando para ele que eu deveria procurar um psiquiatra e buscar ajudas em remédios. Realmente eu precisava daquilo. Mas eu decidi que não ia buscar remédios. Eu ia buscar outro tipo de ajuda. Eu não sou contra remédio hoje, trabalhando aí com pacientes, né? Porque eu paguei um alto preço para isso. Alto preço que eu digo é buscar autoconhecimento, ter tempo para tirar tempo para meditação. Fiz Vipassana, que é os 10 dias de silêncio e meditação, tirar tempo para fazer yoga, cuidar do corpo, melhorar a alimentação também, e de fato começar a olhar um pouco para essa parte da espiritualidade. Pode passar.
E esses foram os pilares que eu usei para mim. Ainda não pensava, né, em ir trabalhar com isso um dia. E tudo isso foi se conectando, tudo isso foi sendo guardado dentro de uma mala, né, para que aí em 2019 novamente, na profissão, eu me sinto uma privilegiada, porque quando eu saí em 2019, 2020 veio, né, o boom da pandemia, e a profissão de psicologia realmente foi muito valorizada, assim como foi lá a graduação de tecnologia. E com essa experiência, guardadinha aqui dentro da mochila, eu pensava como eu poderia levar isso para os pacientes. Como eu entendia da psicologia, parecia que eu não tinha aquela autorização de fazer isso com um paciente dentro, né, de uma sala. E quando eu conheci a psicologia transpessoal, conversando no curso, na minha certificação internacional, de constelação, um colega que tinha feito psicologia transpessoal, não era psicólogo, mas tinha feito, e eu comentei com ele, eu falei, como que a gente pode levar isso? Como que eu poderia levar isso, né, de forma sistematizada, de forma que fosse olhado na base da ciência. E quando ele disse, Cláudio, você precisa conhecer a doutora Vera Saldanha, você precisa conhecer o curso de formação, porque tudo isso que você passou, que você criou na sua vida pessoal para sair da ansiedade, para sair do burnout, tudo isso a gente vê sistematizado dentro da psicologia transpessoal. E você vai ter esse respaldo, então, para trabalhar dentro do consultório. E foi quando eu busquei a Alubrat, fiz a formação, aprendi muito e também, né, me fortaleci com tudo aquilo que eu tinha usado em mim mesma como laboratório, para levar para esses pacientes. Pode passar. Já estou quase terminando. Então, a pergunta que eu não me fazia e que hoje eu provoco esses pacientes a fazer não se revoltar contra a doença, né? O que me faz adoecer, que era a pergunta. Então, eu entendi para que eu estava adoecendo. Pode passar para o próximo, por favor? Pode passar para o próximo. Eu gosto muito dessa frase do Jung, né? Hoje, realmente, eu posso entender um paciente porque eu já vesti, já calcei o chinelo que ele passou. Então, eu entendo um pouco da dor dele quando ele chega nesse consultório trazendo essas dores dele. Então, eu entro com a psicoterapia breve transpessoal para esse paciente, que de fato ele sai da crise muito rapidamente. Pode passar, por favor, o slide. E dentro das sessões, eu trabalho com ele já na primeira sessão, começo a trabalhar o corpo com ele para depois ir para a fala. É, a, as sessões, elas são conectadas, corpo, mente e a parte todinha espiritual, embasada totalmente na transpessoal. Hoje, dentro da clínica Amor e Saúde de Cotia, a gente recebe casos, né, de pacientes que chegam, eles chegam em surtos que eu ainda não havia presenciado, mas eu cheguei a estudar, né, dentro da transpessoal. Eu não me lembro o nome agora, se alguém conseguir, eu acho que era socorro emergencial, não me lembro o nome do módulo, gente. Emergência espiritual, Cláudia. Espiritual. Então, eu me lembro ainda, em abril, quando chegou a primeira paciente no Amor e Saúde, e eles bateram na minha porta para mim ir ajudar essa paciente. Eu nunca tinha visto alguém, eu já passado por um surto, né, de ansiedade, a menina estava com os braços para trás, as pernas virando, e ela estava totalmente desconectada. E naquele momento ali, né, eu pedi, o psiquiatra pediu para ela se retirar da sala, que ela tinha surtado dentro da sala do psiquiatra. Eu pedi para me ajudarem a levar ela para uma outra sala. A gente foi para uma outra sala, porque a minha sala fica no andar de cima. E então, de alguma forma, eu me conectei, lembrei da sala de aula, me lembrei daquela aula, me conectei com os professores,
Me conectei com a doutora Vera Saldanha, com toda a turma, e devagar, muito devagar, orientando esse paciente, trazendo esse paciente, essa paciente volta, né? Hoje ela é um estudo de caso, ela vem em algumas palestras minhas fazer depoimento e ela sai deste surto, porque a gente passa pelas 7 etapas. Pode passar as 7 etapas, aí eu não vou entrar porque já deu tempo até. Ela passa, então a gente percebe essa paciente passando por essas 7 etapas até ela, pode passar mais uma também, até ela voltar e se integrar totalmente e com 7 dias a paciente volta para fazer o processo, a jornada dela, ela fez 4 sessões só de psicoterapia, breve, e hoje ela já tem ela é uma professora, ela já leva uma vida e, claro, olhando para todos aqueles pilares, né, passado ali para olhando para a alimentação, cuidando do corpo físico, cuidando da espiritualidade e indo para buscando autoconhecimento de outras formas. Essa paciente sai dessa crise porque a gente, de fato, usa essas ferramentas aprendidas dentro da transpessoal. E trago também tudo aquilo, né, que ao longo do tempo eu aprendi, as formações, mas é como se a psicologia transpessoal ela desse esse aval, ela me deixasse mais confortável em saber que faz parte da ciência, né, e que aquilo não foi apenas algo que não tem esse aval da ciência, que isso era muito importante para mim. Então, é dessa forma que hoje eu ajudo esses pacientes, e são muitos pacientes, gente, são muitos pacientes. A gente chega a atender na clínica, porque é meia hora a sessão, a gente chega a atender 20 pacientes, como eu estou lá só 2 vezes por semana, 20 pacientes por dia. É muita coisa, mas tem muitos pacientes buscando a saúde mental e querendo sair dos medicamentos, né? Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Então, a psicoterapia breve, ela entra de forma onde o psicólogo, ele é muito mais ativo do que passivo. Ela atende a comunidade, mais a comunidade social, né? Eu vejo porque dentro do consultório particular, eu atendo 2 vezes por semana no consultório particular, esse paciente, ele fica mais tempo, ele fica de 3 a 4 meses, porém, dentro da clínica social, o paciente, ele às vezes fica de 3 a 4 sessões, ele vai a 3 ou 4 semanas somente, e ele melhorando um pouco, ele já segue a vida dele, por uma questão mesmo ali às vezes financeira, às vezes por falta de tempo, ou porque ele ainda está ali, como Maslow traz para a gente, na base da pirâmide de sobrevivência, não dá para exigir muito, tá bom? Então era isso que eu queria compartilhar com vocês. Muito obrigada, Lubrati, por me abrir as portas assim. Obrigada ao grupo que se formou junto comigo. Saibam que vocês estão sempre comigo nesses atendimentos, porque eu realmente conecto essa energia, porque foi muito forte para mim toda a formação, todo o grupo. Muito obrigada. Parabéns, Nós parabéns. agradecemos também, Patiúcia. A gente só tem uma pergunta, doutora, aí assim, aí você pode falar em seguida. Uma pergunta da Kátia. Ela pergunta brevemente, uma resposta muito breve, sobre o que é a psicoterapia breve transpessoal. A psicoterapia breve é porque dentro de uma psicoterapia comum, o psicólogo ele tem um papel muito mais passivo do que ativo. E dentro da psicoterapia breve, esse paciente se coloca, o paciente, ele passa a ser mais paciente mesmo, né? Ele passa a ser mais passivo e o psicólogo ele entra muito mais com ativo. Então, eu explico um pouco, vamos trabalhar corpo, às vezes tem sessão que ele quase não vai falar, a gente trabalha muito corpo com ele,
o psicólogo ele entra muito mais ativo e explicando como que é o funcionamento do cérebro, o que está acontecendo com ele, muito brevemente, né, nada técnico, nada muito técnico, até para que esse paciente saia da primeira sessão entendendo. Eu sempre friso isso na primeira sessão, não tem nada de errado com você. Então, eu explico rapidamente o que está acontecendo com ele, cientificamente, né? E daí ele sai dali mais tipo aliviado, sabe? Porque o maior medo é ele estar fora da curva, né? Ele não está pertencendo ao grupo, ele é o psicótico. Então, isso dá um alívio para o paciente. A gente tira ele daquela tensão, a gente tira ele daquela identificação. Só eu estou assim, identificado com o problema, eu só sou esse problema, eu não sou mais nada, né? Então, a gente mostra dele integrado. Então, por isso que é psicoterapia breve, e não vou ficar muito tempo com esse paciente, não fico mais de 3 meses com esse paciente, mesmo na clínica particular. Eu respondi a pergunta, né? Perfeito, perfeito. Muito bem respondida. Obrigada, Catiúcia. Doutora, a sua fala. Gratidão, né? É muito bom ver esse processo que é humano, esse processo evolutivo de transpessoalidade e que tem sim uma forma sistematizada, uma metodologia que vai fazer com que a gente possa ajudar muitas pessoas. Então, o ponto da metodologia importante é não só porque ela é validada academicamente, como doutorado, é ciência científica, mas também que a gente pode replicar isso. Parabéns, parabéns, muito bom o trabalho. E acho que tem uma pergunta da Cristilene sobre onde é que você faz o trabalho social. Gratidão, gratidão e parabéns. Obrigada. Hoje o trabalho social remunerado, né? Ele é dentro da clínica Amor e Saúde, que é o cartão de todos, não sei se vocês conhecem, né? Mas eu faço também um trabalho social, aí é totalmente social, que é na OCA de Carapicuíba, que são crianças de risco de Carapicuíba. Lá eu estou de terça-feira à tarde, né? Porque na formação de Sandplay, a minha mestra de Sandplay me convidou, como é muito perto de casa, para fazer esse trabalho. E aí eu entro também com a psicologia transpessoal junto com o Sandplay, que isso ajuda bastante essas crianças, e os pais também estão bebendo já dessa fonte. É Cotia, Sabe que tá? quando eu fiz o mestrado, eu fiz Sunplay, porque uma das especialistas era a Beth Zimmermann, que tinha feito na Suíça, e eu integrei muito a IT, e é muito interessante. Eu passei pelo processo também, então as coisas são todas interconectadas. Muito bom. Todas. E a gente tem o processo todinho das 7 etapas lá, né? Com certeza. Nossa, é incrível. Gratidão, gratidão. Maravilhoso, Cati. Gratidão.